Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por nós podermos mais uma vez ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos e sermos abençoados por Ele. E hoje, irmãos, eu quero ler com vocês apenas um versículo que está na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta aos Filipenses, ele enfatiza, irmãos, a importância de nós sermos pessoas felizes, alegres. E ele reforça mais uma vez, outra vez digo, alegrai-vos. Então, irmãos, nós entendemos que essa mensagem do apóstolo Paulo não é uma sugestão, é uma ordem expressa de Deus. Alegrai-vos. E muitos podem perguntar, mas como é possível a gente se alegrar vivendo tempos tão difíceis, dias maus? Vivemos no tempo do fim. Será que é possível se alegrar? Mas quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele não estava hospedado no hotel 5 estrelas, ele não estava curtindo umas férias. Quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, ele estava preso em Roma e depois de ter passado por muitas provações por amor ao Evangelho. E lá de dentro, ele começa a escrever essas cartas às várias igrejas. E nessa carta de Filipenses, irmãos, é a carta da alegria. É considerado por muitos estudiosos como a carta da alegria, porque em todos os capítulos, de uma forma, Deus inspirou o apóstolo Paulo para falar sobre a importância de nós sermos alegres. Então eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você se sente feliz? Você é uma pessoa feliz? O que os seus vizinhos podem falar de você? Você tem sempre um sorriso no rosto, mostrando que você serve a Cristo. Você está alegre, O que seu esposo, sua esposa pode falar de você, seu colega de trabalho, seu filho, sua filha? Como você tem demonstrado que a alegria do Senhor é a sua força? Aqui, irmãos, o apóstolo Paulo escreve num momento muito difícil da sua vida. Mas nós entendemos que as circunstâncias carrancudas que ele estava passando não foi capaz de tirar a alegria do seu coração. Tirar da alegria do coração dos crentes hoje em dia. Não precisa ser um psicólogo para notar como as pessoas estão tristes, como os olhares estão tristes, como as pessoas estão angustiadas. Mas não estou falando das pessoas que estão no mundo, eu estou falando das próprias pessoas que já são salvas pela graça. O que está tirando a alegria do povo de Deus? Porque muitos de nós não estamos conseguindo cumprir essa vontade do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. O que está tirando a satisfação de acordar todo dia de manhã e pensar: esse é o dia que o Senhor fez, eu me alegro e me regozijo? O que está tirando essa alegria do nosso coração? Nós vamos falar sobre duas coisas que tiram a alegria, até do cristão. A primeira é as circunstâncias. Irmãos, as circunstâncias, elas chegam, querendo a gente ou não. Mas o que vai fazer a diferença vai ser como nós vamos lidar com essas circunstâncias. O apóstolo Paulo escreveu assim: E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Aleluia, irmãos. Aqui nós podemos contemplar que Paulo é um homem transformado por Jesus. Transformado ao ponto de as circunstâncias que ele estava passando, tanto sofrimento que ele já tinha passado até ser preso em Roma. Nenhuma dessas circunstâncias foi capaz de tirar a alegria do seu coração. Então ele fala aqui que as prisões em Cristo
que ele estava passando estava contribuindo para o evangelho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pessoas salvas pela graça estão perdendo a alegria de viver por causa de pessoas. E eu devo admitir, irmãos, que as pessoas tiram mais alegria do que as circunstâncias. Porque pessoas, irmãos, a gente lida com várias pessoas. E pessoas são falhas. Nós não temos uma família perfeita, nós não temos vizinhos perfeitos, nós não temos irmãos perfeitos. E vai chegar uma hora ou outra, irmãos, com certeza a gente vai ter alguma queixa sobre alguém, ou alguém vai ter uma queixa sobre nós também. Nós podemos tanto ser decepcionados como decepcionar. Somos falhos. Mas então, irmãos, o que a gente tem que fazer para que pessoas não tirem a nossa alegria? Para que a gente cumpra essa ordem expressa de Deus, que é alegrai-vos. Então, irmãos, vivemos num mundo que as pessoas estão cada dia mais sem amor. As pessoas estão cada dia mais traindo umas às outras. A gente sente, irmãos, que a iniquidade está aumentando, o pecado está aumentando, e a gente vai vendo uma frieza espiritual, o espírito de engano tomando conta. Vivemos dias maus, mas o que precisamos fazer, irmãos, para que as pessoas não tirem a nossa alegria? Precisamos, irmãos, ler aqui na palavra do Senhor, no capítulo 2. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintas o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Não façais por contenda, por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então, irmãos, a palavra do Senhor fala que é para a gente ser humilde. Ter humildade, não ter nada de contenda. Então, para isso, irmãos, é imprescindível que nós aprendamos a exercitar o perdão nas nossas vidas. A palavra do Senhor fala, irmãos, que quando não perdoamos, não somos perdoados. A palavra do Senhor fala que quando não perdoamos, nossas orações são interrompidas. Quando não perdoamos, nem as ofertas nós podemos entregar na casa de Deus, sem que a gente procure o irmão e resolva a situação. Então, irmãos, para que a gente possa servir ao Senhor com excelência, precisamos exercitar o perdão. Uns podem pensar, a irmã está falando porque a irmã não sabe o que eu passei. A ofensa que eu passei é muito grave, eu não consigo perdoar. Mas eu digo para você, a dívida que nós tínhamos diante de Deus era uma dívida impagável. Mas o Senhor, com seu amor, enviou Jesus Cristo, nosso Senhor, para que morresse na cruz do Calvário por mim e por você. E quando o Senhor morria, o Senhor sentia as piores dores. Ele falou, Pai, perdoe-os porque eles não sabem o que fazem. O que a gente está passando com alguém, com alguma pessoa, é perto do que Cristo passou por nós. Se Cristo perdoou, se Cristo nos perdoou, não há nada demasiadamente difícil para que a gente possa perdoar também. O Senhor pede que venhamos perdoar. Quantos estão perdendo a alegria e não conseguem cumprir esse versículo? Alegrai-vos sempre no Senhor, por causa que o coração está com raiz de amargura. O coração está pesado. A pessoa senta para almoçar, aquela pessoa que ofendeu, ela vem na mente dela, ela perde o apetite. Muitas das vezes a pessoa vai dormir, a pessoa vem na mente dela, ela perde o sono. E com isso é a mesma coisa que tomar uma dose de veneno esperando que a outra pessoa morra. Está fazendo mal para você. Essa mágoa que está no seu coração está fazendo mal para você. Tire essa mágoa do seu coração, perdoe, libere o perdão. Se você não está conseguindo ser uma pessoa feliz por causa dessa mágoa que está no seu coração, vá hoje
até essa pessoa, ligue para essa pessoa, manda uma mensagem, seja qual for a forma que Deus colocar no seu coração. Libere o perdão, para que você venha ter saúde emocional, saúde no seu corpo. Quantas doenças psicossomáticas têm vindo sobre as pessoas salvas em Cristo, porque elas não conseguem perdoar? Deixa essa palavra, irmãos, que Deus venha continuar falando ao teu coração, aquilo que eu não pude expressar, mas que o Espírito Santo trabalhe essa semana toda no seu coração. Alegrai-vos sempre no Senhor.